Nessa aula, vamos dar início ao estudo de funções de várias variáveis. Então, o que significa, o que é uma função de várias variáveis? Imagina, por exemplo, que você tem. Você sabe que no globo terrestre, cada ponto do planeta Terra ele pode ser identificado por duas coordenadas, que é latitude e longitude. E aí a latitude é um valor que varia de menos 90 graus até 90 graus. Então, isso aqui vai indicar em qual paralelo você está, em qual região assim você está. Nós temos a longitude, que varia de menos 80 graus até 180 graus. Então, com essas duas coordenadas, você consegue identificar um ponto exato na superfície do planeta Terra. E aí o que acontece? Se você for calcular a temperatura em um ponto da superfície da Terra, em, em dado instante de tempo, essa temperatura, né, ela vai depender em qual lugar que você está. Com certeza, se você estiver, por exemplo, num ponto bem aqui assim no sul, você vai ter uma temperatura bem baixa. Se estiver em um ponto mais aqui perto da linha do Equador, você vai ter uma temperatura maior. Então, a depender do lugar da Terra onde você estiver, a temperatura vai ser diferente. Então, nesse caso, a temperatura ela depende de dois valores. Depende da latitude que você está e depende da longitude que você se encontra. Então a gente pode pensar em T como sendo uma função de duas variáveis x e y, ou como uma função do par xy. A gente indica essa dependência funcional escrevendo T, que é a temperatura, é igual a uma função de x e y. Então, por exemplo, se eu quiser calcular se eu quiser saber a temperatura com coordenadas, por exemplo, menos 2 graus de latitude e 33 graus de longitude. Então isso aqui ele vai me dar exatamente, isso aqui vai ser exatamente um ponto da superfície da Terra. Então a temperatura nesse ponto, né, vai ser igual ao F, né, de menos 2, 33. E aí, como é que você calcula o valor dessa função? Nesse caso daqui, você poderia ir lá nesse lugar aqui, nesse lugar geográfico, na superfície da Terra, com o termômetro, você mediria a temperatura e você saberia exatamente o valor dessa função daqui. Então, essa função aqui é uma função que ela é meio complicada de você medir, né? Nossa, tá um barulheiro lá fora hoje. Mas olha só, isso aqui, inclusive, você poderia pensar também o seguinte, que, por exemplo, no mesmo lugar, no mesmo ponto da Terra, a temperatura ela também varia com o passar do tempo. Por exemplo, nesse lugar onde a gente está aqui agora, com certeza a temperatura meio-dia vai ser um pouco maior do que a temperatura 1 hora da manhã, por exemplo. Então, a temperatura ela também varia com o tempo. Então, você poderia aqui introduzir uma terceira variável. Você poderia ter que a temperatura ela é uma função das coordenadas geográficas, que eu vou colocar aqui x e y, e do tempo t que você está medindo a temperatura. Então aqui nesse caso você teria uma função de três variáveis. Aí se você quisesse calcular a temperatura em um certo tempo do passado, por exemplo, você teria que voltar no tempo, ou então pegar algum registro histórico de temperaturas para poder saber a temperatura. Tranquilo até aqui? Deu para ter uma noção do que é uma função de mais de uma variável? Porque a princípio, né, por exemplo, pensar aqui, você poderia ter
Se você tem uma circunferência, a circunferência ela tem um raio R. Vocês sabem que a área da circunferência é igual a πr ao quadrado, né? Então você pode dizer que a área da circunferência ela é uma função do raio. Então, dado um raio, você tem uma formulazinha que te dá a área da circunferência. Então aqui você tem aqui que a área da circunferência ela é uma função do raio. A de R igual a πr ao quadrado. Agora, por exemplo, se você quer determinar o volume de um cilindro circular, esse volume ele vai depender tanto do raio que você tem aqui na base aqui, ó, quanto a altura dele. E de fato, né, o volume ele é igual a πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, enquanto que a área da circunferência de raio R aqui, ela depende de uma única variável, o volume do cilindro você pode escrever aqui como sendo um V que depende tanto de R quanto da altura, que é dado por πr ao quadrado vezes h. Então, o volume depende de duas variáveis. Então, em resumo, a gente tem que, de uma maneira formal, a gente tem que uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais x, y em um conjunto D um único valor real. Por exemplo, para cada valor de R e de H, essa função aqui ela vai me dar um único valor para o volume. Porque já pensou se você tivesse tipo assim, um cilindro com o mesmo raio aqui embaixo, a mesma altura, não tem como ter volume diferente, né? Então, se você tem um raio e uma altura, esse raio e altura vai te dar um único valor. Então, isso é uma função. Que ele, para cada par R e H, ele vai te dar um único valor para o volume. E aí, o conjunto D, né, que são o conjunto dos pares ordenados que você está associando através da sua função ao número real, a gente chama de domínio, e a sua imagem é o conjunto de valores possíveis da função. Então aqui eu tenho uma representação gráfica aqui do que seria uma função de duas variáveis. Ó. Você tem uma região do plano cartesiano. Então aqui, essa região aqui pintada, ela é um conjunto de pares ordenados. Cada ponto aqui dentro, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Então aqui eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui. E aí, para cada um desses pontos, a minha função f ela vai associar algum valor real. Então eu tenho nesse exemplo aqui, né, esse ponto ele é associado a esse valor real aqui negativo. Esse ponto daqui está sendo associado a esse número real aqui negativo. Esse outro ponto aqui está sendo associado a esse número real aqui positivo. Aí nós temos aqui o exemplo 1. Para cada uma das seguintes funções, calcule o f de 3, 2 e encontre o domínio. Então, quando a gente não especifica de forma explícita o domínio, você tem que analisar quais são os possíveis valores de x e y que a expressão faz sentido. Por exemplo, na letra A, nós temos f de x e y igual a
raiz de x mais y mais 1, tudo isso dividido por x menos 1. Então, para início de conversa, você sabe que o denominador não pode ser igual a zero. Então, aqui embaixo, você tem que ser diferente de zero. Isso significa que o x tem que ser diferente de 1. Então, o denominador nos dá a restrição de que o x tem que ser diferente de 1. E, além disso, você tem que, aqui dentro da raiz, você não pode ter valores negativos. Então, eu tenho que a soma x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual que zero. Então, olha só, se eu isolar o y nessa equação, eu tenho que o y tem que ser maior ou igual que menos x menos 1. Se você traçar a reta y igual a menos x menos 1, você vai ter essa reta daqui, ó. E aqui fala que o x tem que ser maior ou igual do que menos x menos 1. Então, se eu tiver em um ponto nessa reta, o y é exatamente igual a menos x menos 1. Então, se eu pegar o x, se eu pegar o y, se eu pegar esse ponto aqui e subir um pouquinho, ó, então o y passa a ser maior do que menos x menos 1. Então, essa equação aqui, os pares x e y, os pares x e y que satisfazem essa equação, são todos os pontos que estão acima dessa reta daqui. E os pontos onde o x é igual a 1, seria os pontos que estão em cima da reta aqui, onde o x é igual a 1. Então, ou seja, o seu domínio vai ser todos esses pontos que estão acima dessa reta, excluindo a reta y, ou x igual a 1. Então, eu tenho aqui esse tracejado para poder indicar que eu estou excluindo esses valores. E aí, essa parte pintada aí vai ser o domínio dessa função daqui. Beleza. E a questão pede para calcular quanto é que é f de 3, 2. Aqui nesse caso, eu tenho que o f de 3, 2 vai ser igual a... Então, aonde tiver x, eu vou substituir por 3, e aonde tiver y, eu vou substituir por 2. Então, eu vou ter, vai ser igual a raiz de... Então, eu tenho o x ali, então eu vou colocar 3. No lugar do y, eu coloco 2, mais 1. Tudo isso dividido por... E aí, no lugar do x ali, eu tenho 3, menos 1. Isso aqui vai ser igual a... raiz de 6 sobre 2. Então, esse vai ser o valor de f de 3, 2. Então, essa função aqui, ela pega o par ordenado 3, 2, que seria um ponto mais ou menos... botar aqui o 3 e vou botar o 2 aqui. Então, eu teria o ponto 3, 2, seria o ponto aqui, ó. Então, essa função aqui, ela pega esse ponto 3, 2, que é esse ponto daqui, e associa ao número real raiz de 6 sobre 2. Agora, vamos analisar a letra B. Na letra B, eu tenho f de x, y é igual a x vezes ln de y² menos x. Então, vamos ver quais são as possíveis restrições que eu teria nessa função. Como aqui eu tenho o logaritmo natural aqui de um valor, e a gente sabe que o logaritmo natural ele só está definido para valores maiores do que zero, então isso me dá a restrição de que y² menos x
que é o que está dentro do ln, tem que ser estritamente maior do que zero. Isso nos dá que o y² tem que ser maior do que x, ou maior do que x. E olha só, a equação y² igual a x, isso aqui nos dá uma parábola, só que aí você considera que quando você tem... Se você tivesse y igual a x², você teria uma parábola assim. Uma parábola assim. Mas aí, como eu tenho o contrário, eu tenho aqui o x igual a y². Então, eu tenho o quadrado aqui e eu tenho 1 aqui. Então, eu inverti o papel do x e do y. Então, se eu invertir o papel do x e do y, então, em vez de eu ter a parábola assim, eu vou ter a parábola deitada assim, ó. Então, esse tracejado aqui é a curva da equação y² igual a x. E aí, o que acontece? Como eu tenho que ter o x menor do que y², eu sei que em cima dessa curva aqui, eu sei que o x vai ser igual a y². Como eu quero o x menor, então eu tenho que pegar... Então aqui, ó, se eu tiver um ponto aqui, se eu vier para cá, o x cresce. E se eu vier para cá, o x diminui. Então, se eu quero o x menor do que y², e aqui eu tenho um x igual a y², então eu tenho que pegar os pontos que estão no lado de cada parábola. Então, essa área aqui pintada são os pontos onde o x é menor do que y². Então, essa região daqui pintada vai ser o domínio da minha função f de xy igual a x vezes ln de y² menos x. Agora, a questão pede para calcular quanto é que vale ln de... quanto é que vale f de 3,2. Então, nesse caso, o f de 3,2 vai ser igual... No lugar do x eu boto 3, então eu vou ter 3 vezes ln de 3², que é... Ou melhor, 2², que é 4. Então, no lugar do y, eu ponho 2. Vai ficar 2², que é 4. Menos o valor de x, que é 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 3 vezes ln de 1. E ln de 1 é igual a 0. O logaritmo de 1 é sempre 0. Não, aqui nesse exemplo que a gente viu no exemplo 1, a gente viu que as funções ele tem uma fórmula bonitinha que você consegue calcular facilmente os valores da função. Mas nem sempre é assim. Normalmente no mundo real, a maioria dos casos não é desse jeito. Por exemplo, em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice, que a gente chama de W, mede a temperatura subjetiva que depende da temperatura real, T, e da velocidade do vento, V. Assim, W é uma função que depende da temperatura e depende do vento. E podemos escrever W igual a F de TV. Então, W é uma função de T, da temperatura e do vento. A tabela abaixo, que é essa tabela daqui, apresenta valores de W compilados
pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos e pelo Serviço Meteorológico do Canadá. Então aqui, no caso, a gente não tem uma fórmula bonitinha para poder te dizer, dado tal temperatura e tal velocidade do vento, então a sensação térmica é de tanto. Você não tem uma fórmula bonitinha que te permita calcular isso. Então aqui você tem que recorrer à tabela. Por exemplo, se você sabe que a temperatura é de menos 5 graus, e você sabe que o vento está na velocidade de... A temperatura é igual a menos 5 graus. Você sabe que o vento está na velocidade de 50 km por hora. Então, qual vai ser a sensação térmica? Você quer calcular o W, que vai ser F de menos 5, que é a temperatura, e 50. Aí você vai consultar a tabela. A tabela fala que quando a temperatura é menos 5 e quando o vento é 50, você vai ter que a sensação térmica vai ser de menos 15 graus. Então isso aqui vai ser igual a menos 15 graus Celsius. Ou seja, se você está com a temperatura de menos 5 graus e você tem um vento de 50 km por hora, a sensação que você vai ter no lugar desse vai ser como se você estivesse no local que não tivesse vento e que a temperatura fosse de menos 15 graus. Determine o domínio e a imagem de g de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Então aqui nós temos uma função e para determinar o domínio dela nós vamos ter que verificar para quais valores de x e y essa expressão aqui ela faz sentido. Novamente você tem uma raiz aqui e aí você sabe que o que está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual do que zero. Então você tem que 9 menos x quadrado menos y quadrado tem que ser sempre maior ou igual do que zero. Aí se você passar isso aqui para o lado de cá, você vai obter que 9 tem que ser maior ou igual do que x quadrado mais y quadrado. Observe que x quadrado mais y quadrado igual a 9, isso aqui determina uma circunferência de centro na origem e de raio 3. Então, os valores de x e y que satisfazem essa equação aqui são os valores que estão nessa borda aqui, ó. E o que acontece? Se você pegar valores que estão aqui fora, por exemplo, e calcular x quadrado mais y quadrado, o valor que você vai obter vai ser maior do que 9. E se você pegar um ponto aqui dentro e calcular x quadrado mais y quadrado desse ponto, você vai obter um valor menor do que 9. Então, os valores que você está interessado então são os valores que estão aqui dentro. Porque esses valores aqui vai satisfazer que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual do que 9. Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função aqui são todos os pontos que estão nessa circunferência aqui. Nesse círculo. E isso incluindo a borda. Você pode estar tanto na borda quanto no interior da borda. Porque se eu pegar um valor que está aqui fora, esse valor daqui vai dar menor do que zero. E aí ele pede também para poder calcular a imagem da função. Então o que é a imagem? A imagem são todos os valores que pode ocorrer nessa função daí.
E eu pergunto para vocês, o valor 4 pode ocorrer? 4? Não, né? Vocês sabem dizer quanto é que é a imagem? Qual vai ser a imagem? Menos 3 e 3. Só seria para x e y. Não, então assim, o que é a imagem? A imagem são os valores que você obtém como resultado dessa expressão. Então, em primeiro lugar, você sabe que vai ser sempre maior ou igual do que zero. Porque a raiz quadrada sempre é maior ou igual do que zero. Então, isso aqui vai ser um valor maior ou igual do que zero. Mas aí, por exemplo, você sabe que você não pode ter, por exemplo, 4. Porque para você ter 4 como resultado disso aqui, você teria que ter aqui dentro um 16. E aqui o que acontece? Essa expressão daqui, ó, 9 menos x quadrado menos y quadrado, olha só, x ao quadrado é sempre positivo, y quadrado é sempre positivo. Então, se eu estou fazendo 9 menos coisas positivas, então isso aqui ele vai ser menor ou igual do que 9. Então, logo, a gente tem que a raiz quadrada disso aqui vai ser sempre menor ou igual do que a raiz quadrada de 9. Ou seja, a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado vai ser sempre menor ou igual do que a raiz de 9, que é 3. Então, nesse caso, você conclui que o valor aqui da função nunca vai ser maior do que 3. Mas também ela pode ser igual a zero. Se eu pegar um valor aqui da borda, eu vou ter que 9 menos isso aqui vai dar igual a zero. Que eu vou ter que isso é igual a isso. Então, ao fazer 9 vezes menos uma coisa que é igual a ele, vai dar zero. Então, nesse caso, a gente conclui que a nossa imagem ele varia de 0 até 3. Então vamos lá. O domínio da função vai ser igual a os pares x e y pertencente a R2, tal que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual do que 9. Então, esse é o domínio. Isso aqui representa essa região que está pintada aqui. E a imagem da função vai ser igual a o intervalo fechado em 0 e fechado no 3. Então, aqui eu tenho a imagem. E aqui eu tenho o domínio. E observe que o domínio é um conjunto do R2, do plano cartesiano, e a imagem é um conjunto da reta, dos números reais. E uma coisa também muito importante, se tratando de funções de várias variáveis, assim como funções de uma variável, é a noção de gráfico. A gente já viu que as funções de uma variável, você tem um gráfico que vai ser uma curva no plano XY. E essa curva, ela é interessante porque você olhando para a curva, você já tem uma noção do comportamento da função, aonde que ela é crescente, aonde que ela é decrescente, aonde que ela atinge máximos e mínimos. Então, só em olhar para o gráfico, você já tem uma noção disso tudo, que normalmente você não teria só olhando para a expressão dela. E, assim como as funções de uma variável, você também pode traçar um gráfico de uma função de duas variáveis. Só que o gráfico de uma função de duas variáveis, ela não vai ser uma curva, ela vai ser uma superfície. Então, por exemplo, imagina um telhado de alguma coisa que tem um certo formato
diferente. Então, isso aí é chamado de uma superfície. Então, ó, se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z pertencente a R3, tal que z é igual a f de xy e xy pertence ao domínio D. E aí, olha só, observe que quando você tinha uma função de uma variável, o gráfico dela tinha que morar numa região que tinha duas dimensões, que era o plano cartesiano. Agora, quando você tem uma função de três variáveis, o gráfico ele tem que estar em uma dimensão maior, que seria em três dimensões. Porque o gráfico ele vai ser um conjunto de pontos formado por x e y aqui na primeira e segunda coordenada e f de xy na terceira coordenada. Quando você tinha uma função de uma variável, o gráfico era o conjunto dos pontos x, f de x. Então, meio que assim, quando você tem uma função de uma variável, o domínio da função ele tem uma única dimensão. Mas aí, para o gráfico, você tem que adicionar uma segunda dimensão aqui para poder ter esses pontos aqui. Então, você tem uma dimensão do domínio mais uma dimensão do contradomínio. Agora, no caso de três dimensões, você já tinha duas dimensões no domínio, que agora o domínio tem duas variáveis, então você tem duas dimensões. E aí você tem que adicionar agora uma terceira dimensão para o contradomínio, que vai ser o f de xy. Por isso que o gráfico de uma função de duas variáveis tem que ser desenhado no R3. E aqui eu tenho um exemplo, uma ilustração aqui, ó. Como é que você faz o gráfico dela? Você tem aqui o plano XY e você tem aqui o eixo Z. Aí você desenha o domínio aqui no plano XY. E aí, para cada ponto do domínio, você vai calcular o valor da função, f de xy. E aí o valor da função ele vai te dar a altura que você tem que se deslocar para cima ou para baixo, caso seja negativo o valor do f de xy. Então imagina, por exemplo, que você tenha uma sala e que o telhado ele não é plano, assim, ele é uma coisa com umas certas curvaturas, uns lugares mais altos, outros lugares mais baixos. Então você pode pegar e imaginar esse telhado como sendo um gráfico de uma função onde o domínio é o chão da sala. Então, para cada ponto do chão da sala, você consegue medir a altura até o teto. Então, lembra que você tem um teto desnivelado. E aí, então, dependendo do lugar da sala que você tiver, se você for medir a altura até o teto, você vai ter um valor diferente, você vai ter uma altura diferente. Então, aí, nesse caso, você teria uma função que para cada ponto da sala vai te dar um valor que vai ser a altura até o teto. E aí, o teto em si, você pode pensar no teto como sendo o gráfico dessa função. Então, você pode pensar no gráfico da função como sendo um teto e a função vai te dar a altura do teto em cada ponto. É tipo o prédio do Planalto. Oi? É tipo o prédio do Planalto, então. Não entendi. Tipo o prédio do Planalto. Se eu não me engano, acho que é ele mesmo. Como é que é? O prédio fica em Brasília, que acho que foi o Oscar Niemeyer que fez, que tem curvatura. Não, então, assim, isso seria um exemplo. Mas assim, esse daqui poderia ser também. No caso aqui, você teria que a altura seria constante. Em qualquer lugar da sala que você medir a altura, seria constante. Então aqui, isso aqui seria um gráfico que seria um plano horizontal. Mas aí você pode ter também um telhado que é assim, por exemplo. Você pode ter de diversos formatos. Então agora a questão pede para você esboçar o gráfico da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Uma coisa legal de se fazer é encontrar aonde que o par
x, y, z, que no caso aqui é o f de x, y, vai intersectar os eixos. Os eixos x, y e z. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Se eu fizer x igual a zero e z e y igual a zero, eu vou encontrar f de 0, 0, que é igual a... Eu vou ficar com 6 menos 3 vezes 0, que é 0, menos 2 vezes 0, que é 0, então vai ficar 6. Que vai ser igual a 6. Então eu sei, por exemplo, que se aqui eu tenho o eixo x, o eixo y e o eixo z. Então eu sei que se o x for 0 e se o y também for 0, então eu vou estar aqui, e aí, ao fazer x igual a 0 e y igual a 0, você achou que o valor de z é igual a 6. Então você vai ter, sei lá, por exemplo, 6 aqui. Então você já sabe que esse ponto aqui vai fazer parte do seu gráfico, que vai ser o ponto x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 6. Agora, vamos agora tentar descobrir quando que a função ela intersecta o eixo x, que seria essa parte daqui. Então, para intersectar o eixo x, eu tenho que ter o z igual a 0 e tenho que ter o y igual a 0. Então, você teria que ter y igual a 0 e você teria o z. Quem é o z? O z é o f de xy, que é 6 menos 3x menos 2y, tem que ser igual a 0. Só que o y é 0, né? Então eu posso zerar isso aqui e eu vou obter que 6 menos 3x tem que ser igual a 0. E aí, resolvendo essa equação, você encontra que o x é igual a 2. Então eu já sei que o gráfico da função ela intersecta o eixo x em x igual a 2. Então eu vou ter aqui 2 aqui. Então eu sei que o gráfico ele vai ter um ponto aqui, ó. Ok. E agora vamos tentar descobrir aonde que o gráfico intersecta o eixo y. Então, para descobrir onde o gráfico intersecta o eixo y, eu faço agora o x igual a 0 e o z igual a 0. Então, eu faço o x igual a 0 e eu faço o z, né, que é 6 menos 3x menos 2y igual a 0. E aí eu, fazendo x igual a 0, eu vou ter 6 menos 2y igual a 0, o que implica que y igual a 3. Então eu vou ter... Aqui eu vou botar aqui o y igual a 3 mais ou menos aqui. Então eu já sei que isso aqui também vai ser um ponto do meu gráfico. E olha só. A equação z igual a 6 menos 3x menos 2y, isso aqui é a equação de um plano. É a equação de um plano. E como você já determinou aqui 3 pontos do plano, você consegue traçar o plano, né? Então eu tenho um plano aqui que no primeiro quadrante, esse plano vai ser isso aqui, ó. Então aqui tem um pedacinho do plano que ele vai se estender aí para todos os lados. Então eu desenhei um pedaço aí do gráfico da função f de xy. Tem até aqui o desenho real mesmo do gráfico. Você vê que está bem parecido com o que eu desenhei. Alguma dúvida?
Então, essa função que a gente acabou de ver agora é um caso especial da função f de xy igual a ax mais by mais c. E essa função ela é chamada de função linear. O gráfico de uma dessas funções, o gráfico de uma função desse tipo daqui, ele vai ter uma equação z igual a ax mais by mais c, ou, se você quiser, pode botar o z no lado só, tudo no lado só, vai ficar ax mais by menos z mais c igual a zero. Então, realmente, qualquer função desse tipo, o gráfico dela vai ser um plano, né? Que o gráfico dela vai ser um objeto que tem essa equação aqui. A gente sabe que isso aqui é uma equação de um plano. Vamos ver outro exemplo. Esboce o gráfico de g de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Então, você tem z igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. E aí, se você elevar os dois lados ao quadrado, você vai ter z ao quadrado igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. E se você passar o x quadrado e y quadrado para o lado do z quadrado, você vai obter x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. Isso aqui é a equação de uma esfera de raio 3. Então, você vai ter uma esfera aqui, não sei se ficou legal, mas é uma esfera que está centrado na origem e tem raio 3. Mas aí, olha só. Quando você pega essa equação aqui e você isola o z a partir dela, você vai obter que o z é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Então, a parte com mais vai te dar a parte de cima, vai nos dar o hemisfério norte dessa esfera aqui. E a parte com sinal negativo vai te dar a parte de baixo aqui da nossa esfera, o hemisfério sul. Então, como a minha função aqui, né, ele é com um sinal positivo, então o gráfico da função vai ser somente a parte de cima, a calota de cima da esfera. E aí aqui eu tenho o desenho dela mais bonitinho. Então, você vê que isso aqui você tem a parte superior da esfera. Então, esse vai ser o gráfico da função g de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Outro exemplo. Determine o domínio e a imagem e esboce o gráfico de h de xy igual a 4x quadrado mais y quadrado. Em primeiro lugar, quem é o domínio dessa função? Observe que aqui nessa expressão tenho h de xy igual a 4x quadrado mais y quadrado. Aqui você não tem nenhuma restrição para x e y. X e y pode ser qualquer valor. Então, o seu domínio vai ser todos os pares ordenados, que vai ser o conjunto R2. Então, o domínio é todo o R2. Agora, já a imagem, vocês observam que esses valores aqui, ó, como eu estou elevando o x e o y ao quadrado,
Isso aqui vai ser sempre maior ou igual do que zero. Então eu tenho que o h de xy vai ser sempre maior ou igual do que zero. E ele pode ser zero, né? Se por acaso x for zero e y for zero, isso aqui vai dar zero. Então ele vai atingir valor de zero para cima. Então a imagem vai ser igual ao intervalo fechado no zero até mais infinito. Então essa vai ser a imagem. Agora, para esboçar o gráfico, a gente escreve isso aqui como sendo z, que é o h de xy, igual a 4x² mais y². E aí a gente percebe que essa equação daqui, ela é uma equação do paraboloide elíptico que a gente viu aqui na aula passada, que aqui, ó, eu tenho z, x², y². Aqui nesse caso eu tenho que o c aqui é 1, o a quadrado é 1 sobre 4 e o b quadrado é 1 também. Então, nesse caso, o gráfico dessa função aqui vai ser uma coisa desse tipo daqui, ó, que é chamada de paraboloide elíptico.